Olá, seja bem-vindo ao curso Guimarães Vernieri. Hoje vamos dar continuidade então à nossa revisão número 5 de História do Brasil. Vamos falar do primeiro reinado e do período regencial. Sou o professor Luciano Vernieri. Antes de iniciar, não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque até o dia da prova, que está chegando, nós vamos aí passar muito mais conteúdos para vocês, tá certo? Vamos iniciar então a nossa revisão de hoje. Vamos falar sobre um arranjo político. Que arranjo político foi esse? Acontece que o antigo poder político da metrópole passou para quem? Para a elite colonial, sendo chefiado por Dom Pedro I. Por quê? Dom Pedro I era o príncipe regente, filho de Dom João VI, e ele vai então proclamar a independência política do Brasil em 7 de setembro de 1822. Dando início, então, ao primeiro reinado, tá certo? E acontece que o poder político que estava nas mãos da coroa, né, de Portugal, agora passou para a mão de quem? Do imperador, juntamente com a elite econômica da colônia, tá certo? A participação popular no movimento de independência do Brasil, ela foi pouco expressiva. Nas regiões mais distantes da capital, isto é, do Rio de Janeiro, a notícia da independência demorou cerca de uns 3 meses para chegar. Houve também a resistência por parte de comerciantes e militares do Norte e do Nordeste quanto à independência. Por quê? Porque queriam manter os laços comerciais com Portugal. Vamos falar então agora dos mercenários. Por quê? Como vimos, o Brasil, no período da sua independência, ainda não possuía um exército preparado para conter revoltas. Por quê? Porque havia muitas diferenças de classe. Vamos ver que muitos militares estão envolvidos em algumas revoltas, inclusive. Passavam para o lado dos revoltosos quando havia algo contra o governo, por conta das condições em que viviam, tá certo? Então Dom Pedro I vai consolidar o império contratando quem? Alguns mercenários. Entre esses mercenários nós temos o Lord Cochrane, John Grenfell, Pierre Labatut, James Norton, John Taylor e Thomas Crosby. E esse pessoal aí são os mercenários, tá certo? É que nem o filme dos mercenários, que o pessoal já viu aí, tá? Nessa época também havia mercenários, ou seja, eram pessoas de outros países que vendiam seus serviços para outras nações. Esses eram os mercenários, tá certo? Por volta do ano de 1823, o reinado de Dom Pedro I estava consolidado, ou seja, todo mundo já sabia que o imperador havia declarado a independência do Brasil, estavam livres de Portugal e havia uma certa consolidação. Mas veremos que logo, logo essa consolidação vai cair por terra. O reconhecimento da independência brasileira. Então, qual foi o primeiro país a reconhecer a independência política do Brasil? Foram os Estados Unidos da América, em 1824. E por que os Estados Unidos reconheceram a independência do Brasil? Porque eles eram contra o colonialismo europeu, não é? E queriam também ampliar a sua indústria. Então, a indústria americana estava começando, estava emergindo. Então, como uma tentativa de buscar um novo mercado, eles reconhecem rapidamente a independência brasileira. O governo de Portugal também vai reconhecer a independência do Brasil, mas somente através de um pagamento. Um pagamento feito com 2 milhões de libras esterlinas que foram emprestadas por quem? Por nada mais nada menos que os britânicos, os ingleses. Então, isso vai ocorrer o quê? Um aumento da dívida brasileira. E em 1825, Dom João VI, ele mesmo, rei de Portugal, vai receber um título honorífico de imperador do Brasil. Mas como assim honorífico? De honra, tá certo? Por que isso? Então, além do pagamento da dívida, também teve que ser concedido esse título a Dom João VI para que, então, tivesse aceita por Portugal a independência brasileira. Mas vamos falar agora do reconhecimento da independência brasileira por outros países, não é? Então, o empréstimo, junto à Inglaterra, como eu falei, serviu como somente, basicamente, para aumentar a dívida externa do governo imperial. Com o passar do tempo, outros países europeus também vão reconhecer a independência do Brasil, mas, como vocês já sabem, normalmente mediante o quê? Pagamentos ou favorecimentos econômicos. E qual foi o primeiro país latino-americano a reconhecer a independência do Brasil? Foi o México. Então nós temos
Primeiro país que reconheceu a independência brasileira foi os Estados Unidos da América. Primeiro país latino-americano a reconhecer a independência do Brasil foi o México. Vantagens de comércio. Então, existem também os ingleses. E os ingleses, para reconhecer então a independência do Brasil, exigiram a extinção do tráfico negreiro. Então foi assinado um tratado em 1826, porém não vai ser cumprido. Em 1831 vai haver uma lei declarando livre os escravos importados da África. Também não vai ser cumprida essa lei aí, tá certo? E os ingleses também vão renegociar o Tratado de Comércio e Navegação de 1810, aquele mesmo tratado que dava condições melhores, né, de taxas alfandegárias aos ingleses. Só que é o seguinte, outros países também vão exigir esse privilégio para o Império. Diz, olha, veja bem, você ajuda a Inglaterra, ajuda nós também. Então vai ser estendido a outros países os 15%, como para a França, a Áustria, a Bélgica e a Dinamarca. Isso ajudou ainda mais, né, ou melhor, auxiliou ainda mais a estagnação da indústria brasileira. Com as facilidades de importação, durante todo o primeiro reinado, então o primeiro reinado, ele vai de quando a quando? Primeiro reinado, ele vai de 1822 a 1831. Então, durante todo esse período, as importações foram maiores do que as exportações, gerando diversos problemas financeiros para o país. Para diminuir o déficit, o governo imperial contraía empréstimos em outros países, fator que elevou o valor da dívida externa. Ou seja, ia lá, outro país, estou endividado, tirava mais empréstimo, pagava mais juros, ficava mais endividado ainda e não resolvia o problema. E em junho de 1822, antes ainda da independência do Brasil, foi composta uma Assembleia Constituinte. Os deputados lá se reuniram para elaborar a primeira Constituição do Brasil. A grande maioria dos representantes da Assembleia representavam e defendiam o poder de quem? Dos grandes proprietários rurais, que influenciariam posteriormente no processo de independência política do Brasil. A Assembleia, reunida no Rio de Janeiro, elaborou e terminou seus trabalhos em 1823. E quais eram, né, os principais aspectos desse projeto constitucional? Primeira coisa, firme oposição contra os comerciantes portugueses. Então, nós temos duas elites, grandes elites, por assim dizer, no Brasil principalmente. Nós temos uma elite agrária, latifundiária, de brasileiros. Nós temos uma elite comerciante portuguesa, tá? Basicamente isso. Lógico, isso não é regra, mas existem esses dois pontos. Fala grande comerciante, lembra de português. Grande latifundiário, lembra do brasileiro, do colono, tá certo? E também, então, havia um interesse desse projeto constitucional de limitar o poder de quem? Dos portugueses. Por quê? Muitas vezes esses portugueses vão querer reatar novamente o comércio, né, com Portugal, vão querer reatar, inclusive, aí os laços com Portugal, tá certo? Essa Constituição de 23 também queria limitar e reduzir o poder do imperador e aumentar o poder do legislativo. Também queria manter o poder nas mãos de quem? Dos proprietários rurais. Então eles estabeleceram que para votar e ser votado, ela precisava ter uma grande renda em alqueire, de mandioca. Por isso que essa Constituição ficou conhecida como Constituição da Mandioca, por causa disso, tá certo? E, então, os grandes comerciantes, que embora tivessem dinheiro, fossem ricos, eles não poderiam participar do sistema eleitoral, por quê? Porque a sua renda não provinha da atividade rural. Só que o imperador não gostou dessa ideia, não gostou da Constituição de 23, que é esse projeto, e não aprovou. Por quê? Limitava os seus poderes e também tirava o direito de voto daqueles que eram a favor dele, que eram, no caso, os comerciantes portugueses, que eram a favor do governo imperial. Então ele não aceitou, então, o projeto constitucional e ele vai, então, contando com o apoio das tropas imperiais, em 12 de novembro de 1823, o imperador vai dissolver a Assembleia Constituinte. Os deputados que reagiram à dissolução foram expulsos do Brasil.
Entre eles se destacam José Bonifácio, Antônio Carlos e Martim Francisco. Os líderes liberais políticos brasileiros, né, aqueles que tinham um pensamento mais liberal, vieram contra o absolutismo e contra a monarquia, né, viram no fechamento dessa Assembleia o primeiro passo para recolonizar o Brasil. Então, aquele mesmo temor que havia com as cortes de Lisboa, né, naquela época, antes da independência, voltou à tona com esse fechamento da Assembleia. Então, eles viram com o fechamento da Assembleia o primeiro passo para a recolonização do Brasil. O Partido Português era a favor da recolonização do Brasil. Quem era o Partido Português? Eram os conservadores, o pessoal que apoiava o imperador. E era a favor do absolutismo e queriam reatar de novo as relações com Portugal, ou seja, queria que o Brasil voltasse a ser colônia portuguesa. Em contrapartida, nós temos o Partido Brasileiro. E o Partido Brasileiro tinha o quê? Receio de que o autoritarismo do imperador atrapalhasse seus negócios. Para apaziguar a situação, o imperador, então, vai nomear uma comissão de 10 brasileiros natos para elaborar uma constituição para o Brasil no prazo de 40 dias. Então, assim, o imperador dissolveu a Assembleia Constituinte. Ele viu que isso causou um certo temor por parte dos políticos liberais, dos brasileiros. Então, para evitar novos problemas, ele pensou, não, então vamos criar aqui uma comissão de 10 brasileiros natos para, então, elaborar uma nova Constituição e o pessoal vai achar que eu estou de boa com todo mundo, tá certo? Então, em 25 de março de 1824, ficou pronta a Constituição de 24, então Dom Pedro I vai outorgar a primeira Constituição do Brasil. Ou melhor, vai impor. Ele não vai perguntar se todo mundo de acordo, mas ele vai impor essa Constituição. Então, a primeira Constituição do Brasil foi a Constituição de 1824, outorgada, imposta por Dom Pedro I. Entre os fatores principais dessa Constituição de 1824 se destaca a existência de 4 poderes. Atualmente, pela Constituição de 1988, no Brasil nós temos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas, nesta época, lá na Constituição de 1824, vai haver a existência de um 4º poder, que era o poder moderador. Também houve uma submissão da Igreja Católica ao poder imperial, ou seja, ao imperador, e um novo sistema eleitoral. Vamos falar aqui um pouco agora dos poderes constitucionais. Então, nós vamos ter um poder judiciário. Esse poder judiciário, ele era composto por quem? Por juízes e tribunais. O órgão máximo desse poder judiciário era o Supremo Tribunal de Justiça. Os magistrados, aqueles que trabalhavam, né, no judiciário, eram escolhidos pelo próprio imperador. Vamos ter também o poder legislativo, que era composto por senadores e deputados, e assim também é hoje. E era o poder responsável pela criação das leis. O poder legislativo cria leis. O mandato de senador era vitalício. O mandato de deputado durava 3 anos, então a cada 3 anos havia eleição. Os senadores, após a eleição, compunham uma lista de nomes. Então, ou seja, votava-se, né, nas regiões lá os senadores. Os mais votados eram apresentados para quem? Para o imperador. O imperador decidia, olha, esse vai ser deputado, esse vai ser senador, esse não vai ser, esse vai ser, esse não vai ser, e ele que decidia. Vamos ter também o poder executivo. Esse poder executivo, ele era exercido principalmente, e por que não, ainda é hoje também, pelo chefe do executivo, que era o próprio imperador. Era composto também pelos ministros de Estado, e era responsável pela administração pública e pelo cumprimento das leis. Até o momento, nós falamos dos 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo, não se difere muito do que é hoje, pela Constituição de 88. Porém, como eu falei, nessa Constituição de 1824 havia um 4º poder, que era o poder moderador. E esse poder moderador era exclusivo de quem? Do imperador, do Dom Pedro I. E, segundo a própria Constituição, o poder moderador era definido como a chave mestra de toda organização política. Esse poder estava acima dos demais poderes. Como assim? Ou seja, ele estava acima do legislativo, do executivo, do judiciário.
Então, qualquer ordem que viesse daqueles poderes que não estavam de acordo com o que o imperador queria, ele poderia vetar, poderia mandar prender, poderia fazer o que ele quisesse, por conta do poder moderador. E também autorizava o imperador a nomear o quê? Ministros, senadores, juízes, ministros, poder executivo, senadores, poder legislativo, juízes, poder judiciário. Ou seja, tinha um controle total do império. Também poderia demitir o presidente das províncias. Ó, não gostei do trabalho lá do presidente da província, sei lá, do Maranhão, vou mandar ele embora, vou chamar outro. E ele poderia fazer isso muito bem. Poderia vetar leis, entre outros tantos fatores que o poder moderador concedia ao imperador. Com o poder moderador, o imperador poderia, como eu falei, interferir diretamente nos outros poderes. Só que isso ele deveria consultar o chamado Conselho de Estado. Esse Conselho de Estado era um órgão composto por pessoas indicadas e nomeadas pelo próprio imperador. Os cargos desse conselho eram vitalício também. Vamos falar agora então do sistema eleitoral. Então, o sistema eleitoral de 1824, ele excluía a grande maioria dos homens, excluía todas as mulheres, excluía os escravos e excluía os índios. Pela Constituição de 1824, o direito de voto e de ser votado também era com base na renda, o chamado voto censitário, voto baseado na renda. Para votar, era necessário possuir uma renda anual de no mínimo 100 mil réis, tá? Para votar. E para ser candidatar a deputado, o valor mínimo era de 400 mil réis. E para se candidatar a senador, o valor era de no mínimo 800 mil réis. Falamos dos poderes, falamos do sistema eleitoral e agora vamos falar da relação entre o Estado e a Igreja. Então a Constituição de 1824, ela declarava que a religião oficial do Brasil era o catolicismo, através do regime do padroado, que nós já falamos nas nossas aulas anteriores aí. Tá? Pessoal, quiser saber o que é, dá uma fuçada aí que vocês acham aí nas aulas anteriores aí sobre o que é o regime do padroado. As decisões do Papa somente poderiam ser obedecidas no Brasil mediante autorização do próprio imperador. Só que acontece o seguinte, isso vai ocorrer muitas revoltas de bispos, de padres contra o império. Por quê? Porque o Papa é o chefe supremo da Igreja Católica. Como é que o imperador vai interferir? Não é? Não era autorizado no Império, no Brasil, qualquer culto público que não fosse católico. Ou seja, quem praticasse outra religião até poderia fazer o seu culto, porém de modo particular. Ou seja, não era permitido criar uma igreja, construir uma igreja que não fosse católica, que não declarasse fiel ao Papa, por exemplo. E vamos falar então agora de alguns problemas que ocorreram durante o primeiro reinado e principalmente dois grandes eventos que causaram a grande crise no governo, no reinado de Dom Pedro I, que foi a Confederação do Equador e a Guerra Cisplatina. Confederação do Equador, ela vai ter seu início em 1824. Devido ao quê? Às atitudes autoritárias de Dom Pedro I. Políticos de pensamentos liberais estavam insatisfeitos, principalmente por quê? Por conta da dissolução da Assembleia Constituinte de 1823. Também com a expulsão dos deputados, da censura à imprensa, da imposição da Constituição de 1824, porque Dom Pedro não perguntou para ninguém se dá para outorgar a Constituição, ele impôs mesmo. E a instituição do poder moderador também foi um dos motivos que levaram à Confederação do Equador. O movimento mais enérgico contra as ações do imperador surgiu em julho de 1824 na província de Pernambuco, a chamada Confederação do Equador. Então, a Confederação do Equador iniciou onde? Em Pernambuco. Depois ela se alastrou por outros estados do Nordeste. Mas onde é que ela iniciou? Em Pernambuco. Além das atitudes do imperador, também havia queda na exportação de açúcar. Os pequenos comerciantes também estavam em crise. Os militares, olha aí, militares que eu falei agora há pouco, de baixa patente, negros livres e escravos viviam em estado de miséria. Começou a surgir, então, um sentimento contra a monarquia e a centralização do poder. Alguns líderes da Confederação do Equador, como Frei Caneca e o Cipriano Barata,
defendiam o quê? O fim do absolutismo. O que é o absolutismo? Poder centralizado na figura de um único governante que governa tudo por si próprio e não precisa da opinião de ninguém. A instalação de um governo republicano com mais liberdade e autonomia para as províncias, ou seja, um governo republicano federalista. O Frei Caneca, ele foi um dos líderes liberais de maior expressão na época. Em seu jornal, Tifes Pernambucano, defendia que o Brasil tinha todos os aspectos necessários para uma república federativa, devido ao que? A amplitude territorial, diversidade populacional e as riquezas econômicas. Frei Caneca era contra o mandato vitalício dos senadores, contra a imposição da Constituição de 1824 pelo próprio imperador e condenava a existência do poder moderador, que para ele era a chave mestra de toda a opressão. Então, olha, vejam bem, cai na prova lá. Quem é que afirmava que o poder moderador é a chave mestra da opressão? Frei Caneca. Pode ser uma questão da prova, hein? Vamos lá. A eclosão da revolta se deu quando o imperador nomeou novo presidente para a província de Pernambuco. Isso contrariou os políticos liberais da época. Eles não queriam a nomeação de novo imperador, ainda mais que o nome que foi sugerido pelo Império. Então, Manuel Paes de Andrade, que era então o antigo presidente da província, pensaram, juntamente com ele, em organizar a Confederação do Equador, que reunia alguns estados da região Nordeste através do regime republicano federalista. A revolta se expandiu para além de Pernambuco, incluindo as províncias do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, Sergipe e Alagoas. Então, além de Pernambuco, também incluiu o quê? Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe e Alagoas. Os líderes democráticos da Confederação do Equador defendiam a extinção do tráfico negreiro e a igualdade social. Com isso, os grandes proprietários rurais, que naquele momento ainda apoiavam o movimento, temeram que houvesse uma revolta popular. Então eles vão se afastar do movimento. E com a saída da elite rural, a Confederação do Equador ela vai perder forças. Perdendo força, isso auxiliou quem? O governo imperial a reagir e tomar as rédeas da situação. Então, Dom Pedro I, através de um empréstimo junto a quem? A Inglaterra. Então, normalmente, o Brasil, depois da independência, vai sempre pedir empréstimo à Inglaterra. Conseguiu juntar algum dinheiro para, então, conter os revoltosos da Confederação do Equador. E vai contratar uma força naval comandada pelo mercenário escocês Lord Cochrane. E também o imperador vai mandar uma força terrestre comandada pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Então, vai uma força naval, Lord Cochrane, e vai uma força por terra comandada pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Os revoltosos da Confederação do Equador foram atacados por terra e por mar e não conseguiram resistir à investida do governo. Alguns líderes do movimento foram presos e condenados à morte, como foi o caso de Frei Caneca. Outros líderes conseguiram fugir, como foi o caso de Manuel Paes de Andrade. Agora, encerramos a Confederação do Equador, vimos o seu desfecho. Agora vamos partir para um segundo problema durante o Império Primeiro Reinado, que foi a Guerra da Cisplatina, entre 1825 e 1828. Segundo o Tratado de Badajoz, que nós vimos já aí nas aulas anteriores, foi assinado em 1801, a colônia do Sacramento, no atual Uruguai, né? Lá perto de Buenos Aires, né? Tá no ponto que você olha de um lado, do outro lado do Rio da Prata vê Buenos Aires. Enfim. Essa colônia, embora pertencesse à Espanha, ela foi fundada por quem? Pelos portugueses. E em 1816, quando ainda Dom João VI ainda estava no Brasil, ele estava no Brasil, a família real estava no Brasil ainda, ele vai enviar tropas a Montevidéu e vai invadir e vai conquistar a região. E essa região foi incorporada ao Brasil como província cisplatina. Então, a colônia do Sacramento foi incorporada ao Brasil em 1816 por Dom João VI, recebeu o nome de província cisplatina.
Os habitantes da região não aceitaram pertencer ao Brasil. Então, lá em 1825, já durante o primeiro reinado, né, um bom tempo depois que a família real voltou para Portugal e o Império do Brasil já estava, né, com Dom Pedro I, os habitantes daquela região da Colônia do Sacramento, encabeçados por João Antônio Lavageira, deram início ao movimento contra a anexação da região ao Brasil. Esse movimento vai receber apoio da Argentina. Por quê? Porque a Argentina queria anexar a colônia aos seus domínios. Então, o Brasil queria anexar a província aos seus domínios. Aí, não, a Argentina queria também. Então, virou uma briga entre Brasil e Argentina. Acho que é de longe essa rivalidade, né? Brasil e Argentina é uma coisa meio antiga, né? Por assim dizer, não é só no futebol, não. Dom Pedro I, então, vai declarar guerra a quem? A Argentina. A Guerra Cisplatina ela vai ter fim quando? Em 1828, graças a uma intervenção inglesa. Então, a Inglaterra vai intervir nessa situação. E, ao invés da província Cisplatina, colônia do Sacramento, pertencer à Argentina ou ao Brasil, isso não foi determinado. O que foi determinado é que seria criado um novo país. E então, em 1828, vai surgir o quê? A República Oriental do Uruguai. E por que a Inglaterra se meteu nessa jogada? Por quê? Porque a Inglaterra, ela, com a sua indústria, queria país para fornecer seus manufaturados. É melhor ela fornecer para vários países do que fornecer um país só. Então, seria melhor criar um novo país que ela poderia, né, fazer seus acordos ali manufatureiros da sua indústria e fornecer, então, né, os seus manufaturados. A Guerra Cisplatina teve um desfecho desfavorável para o Brasil. Além de perder o território, o Brasil teve que arcar com os empréstimos que foram contraídos para sustentar a guerra. E não foi pouco dinheiro, não. Então, nós vamos entrar agora na crise do primeiro reinado. Então, quais foram os principais fatores que levaram à queda do primeiro reinado do Brasil? Não é? Foram, primeiro deles, o fechamento da Assembleia Constituinte em 1823, foi um primeiro ponto. Segundo, imposição da Constituição de 1824. Também a violência contra a Confederação do Equador, o desfecho da Guerra da Província Cisplatina e vamos ter também a falência do Banco do Brasil em 1829. Só que não foram só esses fatores também. Nós temos que ver que em 1826, Dom João VI, que era rei de Portugal, morreu. O pai de Dom Pedro I morreu. Sendo que Dom Pedro I era o quê? O sucessor imediato ao trono lusitano. Havia o temor por parte de quem? Dos liberais brasileiros de uma futura anexação do Brasil com Portugal. Enquanto isso, os conservadores que queriam anexação estavam felizes da vida. Agora que nós vamos anexar o Brasil de novo. Os políticos liberais não queriam que Dom Pedro I fosse ao mesmo tempo rei de Portugal e imperador do Brasil. Então Dom Pedro I vai o quê? Vai renunciar ao trono lusitano em favor de sua filha Maria da Glória. A filha do imperador, ela era menor de idade. Então Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, vai assumir o trono como regente até que a sobrinha alcançasse a maioridade. Só que em 1828, logo ali naquele desfecho da Guerra Cisplatina, né, os problemas que Dom Pedro estava enfrentando, Dom Miguel, por meio de um golpe, vai assumir o trono lusitano. Fator que levou Dom Pedro I a tentar reconquistar o trono para sua filha. Os liberais, então, temeram mais uma vez a possível anexação do Brasil a Portugal. E em 1830 vai ocorrer mais um problema durante o primeiro reinado, que vai ser o assassinato em São Paulo do jornalista Líbero Badaró, um dos líderes da imprensa contrários ao governo. A indignação aumentou quando havia uma notícia que Dom Pedro I tinha relação com o caso. Então isso aumentou e agravou ainda mais a crise do primeiro reinado. O imperador então vai viajar para Minas Gerais, achando que lá ia ser recebido bem, né? Eu sou imperador, né? Um beijamão, companhia limitada. Porém, foi recebido com protesto. E antes de retornar ao Rio de Janeiro, o partido português vai organizar uma festa de recepção. Por quê? Porque eles não queriam que o imperador fosse embora do Brasil e não queriam que acabasse o império, né?
Eles vão então organizar uma festa de recepção para o imperador para levantar a moral do imperador. Só que os membros do Partido Brasileiro descobriram que haveria essa festa de recepção. E no dia 13 de março de 1871, ocorreu no Rio de Janeiro a chamada Noite das Garrafadas, em que o Partido Brasileiro, né, entrou em conflito com o Partido Português por conta dessa recepção do imperador no Rio de Janeiro. Como tentativa de conter uma revolta generalizada, o imperador, vendo os problemas que vinham ocorrendo, em que o Partido Brasileiro não estava satisfeito com as suas atitudes, ele vai então criar o Ministério dos Brasileiros, composto somente por brasileiros. Porém, o imperador vai ter que dissolver esse ministério porque os membros não estavam acatando as suas ordens. E no dia 5 de abril de 1871, o imperador deu praticamente um tiro no pé. Por quê? Porque ele vai organizar um ministério só com portugueses. Aí foi o grande problema, que o Partido Brasileiro então vai se revoltar completamente contra o imperador. Por quê? Porque, imagina, ele cria então um ministério só com português, chamado de Ministério dos Marqueses. A nomeação desse ministério foi o estopim para uma revolta. Com isso, os grandes proprietários rurais, que eram mais liberais, juntamente com os políticos liberais, e até mesmo a tropa imperial exigiram o retorno do Ministério dos Brasileiros. No dia 7 de abril de 1871, Dom Pedro I, ele não vai resistir às pressões e renunciou ao trono em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. Tá certo? E Dom Pedro então vai retornar a Portugal para tentar recuperar o trono para a sua filha, Maria da Glória, que havia sido tomado o trono através de um golpe por Dom Miguel. E o 7 de abril, para alguns, como por exemplo o político mineiro liberal Teófilo Otoni, ele falou que o 7 de abril foi uma verdadeira jornada dos tolos, pois não era somente o imperador o único obstáculo para uma sociedade mais justa. Porque se nós formos analisar os dois partidos, tanto o Partido Liberal quanto o Partido Conservador, eles tinham interesses financeiros, eram interesses privados deles. Ninguém estava interessado em melhorar as condições de vida da população, ninguém estava interessado em melhorar, acabar com a escravidão, coisa assim. Todo mundo estava interessado numa coisa só, principalmente. Era manter o poder em suas mãos. Essa era a grande luta. Por isso que não era só o imperador o primeiro obstáculo a ser vencido. E agora vamos falar então de um período de aproximadamente 9 anos, que vai de 1831 a 1840, que ficou conhecido como período regencial. Então Pedro de Alcântara, com apenas 5 anos de idade, ele não poderia assumir o trono do império. Então, segundo a Constituição de 1824, previa, enquanto o sucessor do imperador não completasse a maioridade, no caso o Pedrinho, o trono seria dividido por 3 regentes, uma regência trina. E nessa época havia principalmente 3 grupos partidários. Nós vamos ter os restauradores, apelido de caramurus, apoiavam quem? O imperador. Então esses eram de apoio ao imperador. E nós tínhamos também o oposto, que eram os liberais exaltados, apelidados de farroupilhas, defendiam uma república federalista, era o oposto, eram contra o império. Já os liberais moderados eram meio que em cima do muro, os chimangos. Eles defendiam o absolutismo, mas sem autoritarismo. Acontece que em 1834, Dom Pedro I morreu em Portugal aos 36 anos de idade. O grupo partidário, os caramurus, que queriam o retorno de Dom Pedro I ao Brasil, e queriam até mesmo recolonizar o Brasil, torná-lo novamente uma colônia portuguesa, tiveram seu poder reduzido, porque Dom Pedro morreu. E assim como também os exaltados, que queriam evitar a todo custo que o imperador retornasse, o imperador morreu, acabou o problema. E em 1837, os liberais moderados se subdividiram em progressistas e regressistas. Os progressistas queriam um governo forte, centralizado no Rio de Janeiro, mas também estavam dispostos a conceder mais autonomia às províncias, uma ideia de federalismo, podemos dizer. E também havia os regressistas, que o fortalecimento do poder legislativo e contrários ao federalismo. Eram mais conservadores. Então, regresso lembra de conservador, progresso lembra de liberal.
A partir de 1840, né, os grupos partidários assumiram a seguinte denominação: progressistas. Os regressistas viraram Partido Conservador, apelidado de Saquarema, e os progressistas, Partido Liberal, apelidado de Luzias. Ideologicamente, isto é, nas suas ideias, esses partidos não tinham muitas diferenças. Vamos falar agora dos principais aspectos dessas regências, né? Nós tivemos 3 tipos de regências na história do Brasil: a regência trina provisória, a regência trina permanente e as regências unas de Feijó e a regência una de Araújo Lima. Subdivididas, é claro, né? Regência trina provisória, ela vai de 7 de abril de 1831 a 7 de junho de 1831. Ela era composta pelos senadores Carneiro Campos e Campos Vergueiro e pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Essa regência trina provisória, ela governaria o país até que os parlamentares retornassem das suas férias. O pessoal estava, né, um veraneiozinho, tomando um solito, não é? E enquanto não acabasse as férias parlamentares, a regência trina provisória governou o país. Férias um pouco longe, de abril a junho, né? Fica de umas férias. Para que pudesse ser eleita a regência trina permanente. Então, depois que os mimosos lá voltaram das suas férias, foi eleita então a regência trina permanente, composta pelos deputados João Braulio Muniz, José da Costa Carvalho e também pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Desses nomes, tanto da regência trina provisória quanto da permanente, eu gosto de frisar o nome do Francisco de Lima e Silva, porque ele é um nome que aparece nas duas, tá certo? Depois dessas regências trinas, vamos ter 2 regências unas, que vai ser a regência una de Feijó e a regência de Araújo Lima. Alguns fatos de cada regência. Vamos ver aqui a regência trina provisória. Então, logo que foi composta essa regência trina, houve a readmissão do Ministério dos Brasileiros, houve a anistia a presos políticos, suspensão parcial do poder moderador, teve início também o chamado avanço liberal, que vai perdurar até 1837. Já na regência trina permanente, nós vamos ter a criação da Guarda Nacional, em 18 de agosto de 1831. A Guarda Nacional, ou Guarda dos Coronéis, existiu até 1922. Por quê? Como vimos, o Exército não era ainda de confiança do governo. Então, principalmente, uma figura importante durante a regência trina permanente foi o padre Diogo Antônio Feijó, que era o ministro da Justiça. Não é? E essa Guarda Nacional que foi criada durante a regência trina permanente era uma forma de, então, assegurar, né, a segurança do governo. Tá? E coronel era título dado a quem? Ao grande fazendeiro, ao grande latifundiário. Esse termo, até um bom tempo atrás, é comum a gente ouvir até os nossos avós falando. Ah, o coronel. O cara nem era coronel do Exército, ele era coronel da Guarda dos Coronéis, né? Então, assim, por quê? Porque ela foi somente em 1922. A Guarda Nacional, a Guarda dos Coronéis, que não pode, esse coronel da Guarda Nacional não pode ser confundido com o coronel do Exército. Também houve a criação do ato adicional. O que é esse ato adicional? É uma emenda à Constituição de 1824. E esse ato adicional ele foi incluído em 1834. E ele declarava que a regência passava a ser una e não mais trina. Vamos falar um pouco da regência una de Feijó, que perdurou de 1835 a 1837. O padre Diogo Antônio Feijó, ele era progressista e moderado. Ele vai vencer as eleições contra o pernambucano Francisco Holanda Cavalcante. Durante o seu governo, teve início a cabanagem no Pará e a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. E devido às pressões que sofreu, Feijó renunciou. Em seu lugar foi eleito o senador pernambucano Pedro de Araújo Lima, que, do contrário do Feijó, era regressista, era conservador. E já na sua regência una, Araújo Lima vai constituir então um ministério composto somente por políticos conservadores. Era o Ministério das Capacidades. Então o Ministério das Capacidades foi constituído
somente por políticos conservadores durante a regência de Araújo Lima, que vai de 1837 a 1840. Durante o governo de Araújo Lima, as revoltas passaram a ser reprimidas de modo mais violento, pois queriam parar o carro da revolução, como dizia o ministro Bernardo Pereira de Vasconcelos. Também foi criada a Lei Interpretativa do Ato Adicional em 12 de maio de 1840, que reduzia o poder das províncias, que havia sido aumentado por aquele ato adicional que eu havia falado, né? E esse ato adicional de 34 ele era chamado de Código da Anarquia. E como Araújo Lima era conservador, lá em 12 de maio de 1840, essa lei interpretativa do ato adicional diminuiu o poder das províncias, que havia sido aumentado. Só que acontece o seguinte, acontece que os progressistas, né, os liberais, eles não estavam gostando do governo Araújo Lima, estavam achando conservador demais, muito autoritário. Então, resolveram defender a ideia de antecipar a maioridade do Pedrinho, do Pedro de Alcântara, que na época tinha apenas 14 anos de idade. Imagina um país do tamanho do Brasil ser governado por um guri de 14 anos de idade. Que beleza! Mas vamos lá. Então foi fundado pelos liberais o Clube da Maioridade. E a tese progressista foi aceita. Por quê? Porque os progressistas usaram de uma linguagem falando assim, olha, é a única forma de nós conseguirmos impor a paz, a organização e evitar as revoltas que vinham ocorrendo. Por quê? Nós vamos ter 5 grandes revoltas nesse período regencial que nós vamos ver daqui um pouco. E essa tese então foi aceita. Aceitando essa tese, através do golpe da maioridade, Pedro de Alcântara foi declarado imperador do Brasil, dando início então o segundo reinado em 23 de julho de 1840. E aquilo que eu acho de mais importante desse período regencial são as suas revoltas. Nós temos aqui 5 principais revoltas do período regencial. E o que eu digo assim, para a prova, o que eu tenho que saber, principalmente sobre essas revoltas do período regencial? É o local onde ela ocorreu e se ela foi popular ou não. Então nós vamos ter a cabanagem no Pará, eu já vou antecipar, cabanagem popular. Farroupilha no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Farroupilha não foi popular. Revolta dos Malês foi na Bahia, também não foi, essa sim foi popular, foi a revolta de escravos, foi popular sim, a revolta dos Malês foi popular. Já a Sabinada não foi popular, e foi na Bahia, e a Balaeda foi popular e foi no Maranhão. Agora vamos ver detalhadamente cada uma delas. Cabanagem. A cabanagem ela vai ocorrer de 1875, ela vai iniciar então lá na regência una do Padre Feijó, e ela vai ser uma revolta popular. Um dos principais líderes foi o Padre Batista Campos, que benzia os pedaços de madeira que eram utilizados como armas pelos revoltosos. Os revoltosos recebiam apelidos como Domingos Onça, Mãe da Chuva. Em janeiro de 1835, os cabanos, por que cabanos, professor? Cabanos é porque as casas onde moravam essas pessoas mais empobrecidas dessa região lá do Pará, viviam em casas semelhantes a cabanas, na beira dos rios, e foram apelidados de cabanos. E os cabanos, então, em janeiro de 1835, vão invadir Belém e mataram várias autoridades, incluindo o presidente da província. Só que é o seguinte, embora os cabanos eles tenham conseguido conquistar a região, conquistar Belém, eles não vão conseguir permanecer por muito tempo, porque faltava-lhes organização. Isso facilitou, então, a reação do governo imperial. E a cabanagem vai ter fim quando? Em 1840. Agora sim, vamos falar da Revolução Farroupilha, a mais longa revolta da história do Brasil, o mais longo conflito da história do Brasil. Revolução Farroupilha vai de 1835 a 1845. E ela não foi uma revolta popular. O que acontece basicamente nessa região, aqui como nós estamos falando de uma revisão, nós vamos adentrar muito aprofundadamente em cada conflito, mas vamos ter uma visão geral. Os produtores de charque, das charqueadas do Rio Grande do Sul,
estavam insatisfeitos com as vantagens que o governo imperial estava concedendo ao Uruguai e à Argentina, com taxas de importação mais vantajosas. Ou seja, nós vemos que durante todo o período colonial, depois no imperial, nós vamos ver que o sul, a região sul do Brasil, ela vai viver em torno da pecuária para abastecer o mercado interno. Primeiro com couro, depois com charque. Acontece que, ao invés de favorecer, o governo imperial favorecer a indústria do charque do próprio país, né, que era feito no Rio Grande do Sul, não. Começou a favorecer de outros países. Isso gerou uma insatisfação por parte de alguns gaúchos, como o caso de alguns farroupilhas, como foi o caso de Bento Gonçalves, Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi. Então, em 1875, Bento Gonçalves conquistou Porto Alegre, que era a capital da província. Porto Alegre não era muito a favor da Revolução Farroupilha, não, tá certo? Mas, e por isso Bento Gonçalves conquista Porto Alegre, que era a capital da província. Em 1836, né, com a capital dominada, os farroupilhas vão fundar a República Rio-Grandense. Em 1839, foi conquistado também Santa Catarina por Giuseppe Garibaldi e Davi Canabarro. Então foi fundada a República Juliana. Por isso que é importante saber, hein? Revolução Farroupilha ocorreu também em Santa Catarina. Não foi somente no Rio Grande do Sul. Ela subiu e anexou, né, Santa Catarina aí, criando a República Juliana. E em 1842, o governo imperial enviou tropas comandadas por quem? Por Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias. Importante, hein? Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias, né, interveio nessa Revolução Farroupilha, que passou a fazer acordos com os farrapos. E em 1º de maio de 1845, celebrou-se um acordo entre o governo imperial e os farrapos, onde estabelecia basicamente que os revoltosos não seriam punidos, mas sim aniciados pelo imperador. Os oficiais e soldados farroupilhas seriam incorporados ao exército brasileiro, equiparando-se os seus postos com os postos do exército. Os escravos que haviam fugido, né, das fazendas e que lutaram a favor dos farrapos seriam libertados. Os farrapos não tinham uma ideia concreta de abolir a escravidão ou de melhores condições de vida, tá certo? Para a população geral, mas sim queriam continuar fornecendo os produtos para o mercado interno do Império por um preço justo. Então não tinha uma pretensão popular essa revolta farroupilha. Revolta dos Malês, em 1875. Foi uma revolta popular na Bahia. Em Salvador, na Bahia, em 1875, ocorreu esse movimento de escravos africanos conhecidos como malês. Dentre os principais líderes estavam Pacífico Licutã, Manuel Calafate e Luiz Sanim. A ideia do movimento era se libertar da escravidão. E os malês andavam pelas ruas com vestes islâmicas. Eles pertenciam ao islamismo e com faixas do Alcorão sobre o corpo. Segundo eles, era uma espécie de amuleto para vencer a revolta. Houve uma denúncia do movimento na noite de 24 de janeiro de 1835 e a polícia cercou então a casa de Manuel Calafate. Nesse embate houve a morte de muitos revoltosos, muitos rebeldes, outros foram presos e condenados ao fuzilamento em público como um castigo exemplar. Com a revolta dos malês, aumentou o medo de levantes de escravos em todo o Brasil. Os senhores temiam que acontecesse o mesmo que ocorrera no Haiti, na época da independência daquele país. Por isso, passaram a agir de maneira cada vez mais rigorosa para reprimir tais movimentos. Isso aí está lá no livro do Gilberto Cotrim. Vamos falar agora um pouco da Sabinada. A Sabinada ocorreu em 1837, na Bahia, e não foi uma revolta popular. O principal líder foi o médico Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira. O objetivo básico, proclamar uma república enquanto Pedro de Alcântara, fosse menor de idade. Em 7 de novembro de 1867, os revoltosos, com apoio do exército baiano, tomaram o poder em Salvador. Muitos fazendeiros passaram a apoiar a tropa imperial, a partir das ideias de libertar os escravos que lutassem a favor dos revoltosos. Então, os fazendeiros apoiavam o movimento, porém, quando começou a surgir algumas ideias de libertar a escravidão de quem apoiava o movimento, eles começaram a se afastar e começaram a apoiar as tropas imperiais. Em março de 1878, então, quase um ano após, o governo imperial conseguiu dominar a rebelião. Embora a repressão tenha sido violenta, os principais líderes do movimento não foram mortos.
como foi o caso de Francisco Sabino, que recebeu a pena de ser preso e degradado para o Mato Grosso. A Sabinada foi uma rebelião coordenada por homens cultos e de posse da cidade de Salvador, também aí retirei do livro do Gilberto Cotrim, por isso ela não é uma revolta de caráter popular. Agora vamos falar da Balaiada, que ocorreu de 1838 a 1841. Essa sim ocorreu aonde? No Maranhão, e foi uma revolta popular. O principal produto exportado na época pelo Maranhão era o quê? O algodão, que estava atravessando uma grave crise econômica devido à concorrência dos Estados Unidos da América. Então vaqueiros, sertanejos, escravos se uniram para lutar contra a miséria, a fome e a escravidão que estavam submetidos. E o grupo dos bentivis, que era um grupo composto por profissionais urbanos do Maranhão, também insatisfeito, deram início a este movimento. Certo? Principais líderes populares da balaiada. Nós vamos ter o Manuel Francisco dos Anjos Ferreira. Esse camarada aí era fazedor de balaios, por isso o nome balaiada. Cosme Bento das Chagas, líder de um quilombo que reunia cerca de 3.000 pessoas. E Raimundo Gomes, que era vaqueiro. Os revoltosos vão conquistar a cidade de Caxias, uma das mais importantes do Maranhão. Embora tenham tomado o poder, os revoltosos não possuem ideias muito claras e objetivas. O governo então vai enviar o futuro Duque de Caxias, o Luiz Alves de Lima e Silva, para conter a revolta. E em 1841 chegou o fim à balaiada, com a nomeação do futuro Duque de Caxias como presidente da província do Maranhão. Bom pessoal, essa foi a nossa revisão número 5. Falamos sobre o primeiro reinado e o período regencial. Na próxima revisão, vamos falar aí do segundo reinado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, E vamos junto até o dia da prova aí. Vamos juntos. Pretendo ajudar ainda mais vocês aí que estão se preparando para esse dia. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Deus abençoe a todos e até a próxima.